Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do novo Volkswagen Virtus Highline topo de linha 2023. Esse modelo que tem muitas novidades, está exposto aqui na Volkswagen Barigui, em Joinville, Santa Catarina, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Esse modelo que tem muitas novidades no seu visual, também o painel agora são 100% digital em todas as versões, também com ACC em todas as versões, rodas de liga leve, e todos eles também contam com recarregamento de celular por indução sem fio. São os detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Os detalhes do novo Virtus Highline 2023 começam aqui pela frente do modelo, com seus faróis saindo da lateral vindo até a frente. Novidade é que todo o sistema de iluminação agora é em LED em todas as versões. Então nós temos a luz de condução diurna em LED, que é esse filete maior, e também a luz de indicação. Quando você acende a seta, ele vai também acender por inteiro, realmente destaca-se da parte do modelo. Esse filete menor aqui também, e a parte com acendimento automático dos faróis e farol alto e baixo em LED. Aqui nós temos esse detalhe cromado, com toda a parte em black piano que realmente se destaca. Mais abaixo nós temos todo esse detalhe aqui em black piano que já envolve a grade inferior do modelo. Esse detalhe todo cromado que realmente fica aqui junto com o farol de neblina, que também é em LED, que se destaca, que tem sensores de estacionamento dianteiro, com sensor de proximidade e alerta na multimídia e no painel. Isso é um item de segurança bem interessante. As aberturas de ar aqui na horizontal com um detalhe em black piano. E abrindo a imagem aqui, nós vemos que a frente do modelo se destaca bastante com esse novo visual mais aparente. A sua grade superior tem esse detalhe cromado que já invade a parte de farol, fica bem detalhado com essa parte mais acima cromado, e as aberturas de ar também na horizontal com detalhe em black piano. Aqui nós temos o logo translúcido da VW, que tem os sensores do sistema ACC referente à parte da velocidade de cruzeiro adaptativo do modelo. Os vincos que saem da lateral do capô, um outro vinco mais aparente que também vem à frente, que se destacam na parte do modelo com essa nova identidade visual. E agora eu quero mostrar o motor do Virtus. A sua motorização é 1.0 Flex Turbo TSI 200 com 128 cavalos e torque de 20,8 kgfm a 5.500 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, injeção direta, 3 cilindros em linha, utiliza a correia dentada, auxiliado pelo câmbio automático de 6 velocidades com conversor de torque. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nessa versão topo de linha. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Volkswagen. No capô não temos a manta acústica, mas tem a manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Virtus. Eu vou continuar mostrando para você, deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que para essa versão Highline, ela é diamantada das bordas vindo até o centro, os vincos bem aparentes e também a pintura em black piano. Perfil dos pneus 205/50, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do novo Virtus, que mede 5,52 metros de comprimento. O vão livre de solo é de 15,5 centímetros. Na caixaria de roda já temos esse vinco que faz o contorno, assim como uma silhueta bem marcante da primeira porta até a segunda porta. Aqui na parte lateral temos a inscrição Highline cromada e preta, com esse vinco também, que são dois, que passa por toda a lateral do carro, indo até a lanterna traseira. Na coluna A, esse detalhe preto fosco, como essa parte de baixo do retrovisor, e aqui a cor predominante é prata metálico. Indicador de seta aqui na lateral, o repetidor, e a parte do retrovisor ele conta com o rebatimento do espelho, quando você aciona a ré para enxergar a guia de uma forma mais fácil. As maçanetas
são na cor do veículo, a coluna B com esse detalhe preto fosco, assim como essa terceira coluna também, toda a parte envidraçada com detalhe em preto fosco. A antena ali na parte do teto e na parte traseira nós temos esses vincos também e os freios aqui são a disco nas 4 rodas. Olhando para o visual da parte traseira do modelo, lembra muito aí o Santana, uma parte bem nostálgica do carro que realmente foi uma referência. Também já parte para um lado mais do visual do Jetta. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento traseiro com um alerta de proximidade no painel e também na multimídia, que é um item de segurança interessante. Esse detalhe em preto fosco que atravessa todo o para-choque com esse filete cromado que termina aqui realmente fazendo um detalhe onde fica localizado o refletor noturno para trazer mais visibilidade. As lanternas que saem aqui da lateral vindo até a tampa traseira que receberam essa parte nova visual com esse detalhe em black piano e também cromado, e todo o sistema de iluminação aqui é em LED. Também esse vinco que atravessa toda a tampa traseira fica bem marcante com a inscrição Virtus 200 TSI cromado, assim como o logo aqui da VW. Também temos aqui terceira lanterna de frenagem e aquecedor do vidro traseiro. Para fazer a abertura do porta-malas basta apertar o botão aqui na chave presencial. E aqui, meus amigos, é que é o diferencial desse modelo. Nós estamos falando de um sedã compacto que tem 521 litros de capacidade no seu porta-malas, com uma iluminação interna. Esse porta-malas é bem amplo, maior até do que um sedã médio como Corolla, como Cruze, para vocês terem ideia da capacidade do porta-malas que tem aqui nesse modelo. Realmente é muito chamativa essa questão. Temos aqui parte com step com roda em aço e o kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Todo esse detalhe aqui com acabamento em plástico rígido, câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o detalhe do funcionamento. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Esse sedã compacto tem 2,65 metros. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás para vocês verem a questão do espaço. Praticamente ainda sobra aqui, ó, 2 dedos para vocês verem. Quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão topo de linha das demais versões. O teto, ele é cinza, com iluminação halógena para quem vem aqui atrás. Portas revistas aqui somente do lado do passageiro. E nós contamos aqui com um revestimento em couro, com essa parte mais escura, e aqui café, ele é biton, com essa parte com essas ranhuras que ficam bem marcantes. É a parte com revestimento muito bom. A parte com detalhe aqui, com duto do ar-condicionado para quem vem aqui atrás e 2 tomadas USB tipo C para trazer mais comodidade para quem está vindo aqui na fileira traseira. Eu quero descer para mostrar o espaço aqui referente à parte traseira. Nós temos cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para os 3 ocupantes aqui atrás, Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito, e puxando essa alavanca você tem um rebatimento do banco que é bipartido 60/40. Por mais que você tenha 520 litros, caso você queira carregar uma escada, algo que não caiba lá no porta-malas, tem como estar utilizando essa opção também. Isso realmente traz muita comodidade. Revestimento das portas aqui é tudo com plástico rígido, com esse detalhe cinza. Puxador aqui da abertura é prata, com acionador do vidro elétrico com a função auto-down, ele sobe com um toque só. Porta-garrafas e porta-trecos aqui junto com alto-falante aqui na porta do Virtus. A sua chave ela é do tipo presencial, com opção de abertura no porta-malas como eu mostrei anteriormente, e alarme perimétrico. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa fazer a abertura do modelo através da Smart Entry. Rebatimento do retrovisor é somente quando você aciona o alarme do modelo, que eu quero mostrar os detalhes aqui na fileira dos bancos dianteiros para vocês. Somente no banco do motorista que a gente conta com a alavanca com ajuste de altura. Já essa outra alavanca é para você ajustar a inclinação das costas, para você deixar de acordo com o seu conforto. E agora nós vamos entrar aqui para conhecer o novo Virtus Highline topo de linha 2023, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes para vocês, começando pela parte aqui da detalhe com painel digital, que é de 10 polegadas somente nessa versão topo de linha. As outras versões são com 8 ou 7 polegadas, a versão maior é nessa Highline topo de linha. A sua multimídia é de 10 polegadas, conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, então realmente facilita demais, não precisa estar conectando o cabo. Nós temos a opção aqui da abertura do porta-malas traseiro como uma segunda opção, e aqui também o detalhe com alerta de proximidade com os sensores dianteiro e traseiro que você tem na multimídia e também no painel. Ficou uma multimídia
toda sensível ao toque, não temos mais teclas físicas, temos toda a parte de configurações aqui referente a sistema, o carro que você consegue estar utilizando também, a parte de controle de estabilidade, controle de luzes e todos limpadores, espelhos e painéis de instrumento. Parte de mídia também, aplicativos e notificações. Aqui também já conta um manual que você consegue estar fazendo a utilização para ficar mais fácil para você fazer a utilização dessa multimídia, que ao meu ver ficou bem mais sensível ao toque comparado com a versão anterior, com certeza. Todo o acabamento aqui é em black piano, com esse detalhe aqui no painel café com uma imitação de costura e outro detalhe aqui tudo com plástico rígido com detalhe preto. Aqui nós temos a parte do ar condicionado aqui com as aberturas, que é digital, com ar quente e ar frio. Você consegue colocar a temperatura aqui somente para o lado do motorista, ele não é 2 zonas. Você consegue estar aumentando o fluxo desse ar condicionado, onde você vai direcionar esse fluxo, a ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora e aquecedor do vidro traseiro. Então tem todo esse detalhe black piano. Também temos mais abaixo no console central aqui essa parte com 2 tomadas USB tipo C para você fazer a conectividade do seu smartphone aqui com a sua multimídia também, se for o caso, para fazer recarregamento. E mais interessante ainda, todas as versões contam com essa base aqui com recarregamento de celular por indução sem fio. Se o seu smartphone tem a tecnologia compatível, você consegue estar fazendo essa utilização. E detalhe, todos os modelos contam com recarregamento por indução. Isso é realmente um detalhe bem interessante para o Virtus, que trouxe essa comodidade para os seus usuários. Toda essa parte aqui com plástico rígido, como vocês podem ver, com esse detalhe prata, onde fica localizado aqui o botão Start Stop. Câmbio é do tipo automático, com 6 velocidades, opção de câmera de ré, que você consegue estar tendo aqui a utilização para fazer se necessário, e ele já aparece aqui os indicadores também do alerta de proximidade dos sensores dianteiro e traseiro. Isso realmente é interessante. Ele só não tem aqui a guia para favorecer aqui para você estar fazendo a utilização na parte com a câmera de ré. Descendo para o modo drive, colocando para o lado direito, você consegue fazer as trocas manuais, para frente da primeira à sexta, para trás as reduzidas. Vai facilitar numa descida de serra que você utilize como um freio motor, ou para fazer uma reduzida, ou para ficar com o motor mais cheio para você estar utilizando. Então favorece de certo modo a utilização. Aqui o freio de estacionamento que é manual, tomada 12 volts, aqui o detalhe com 2 porta-copos, revestimento aqui com um couro com a linha aparente do descansa-braço. Você consegue estar abrindo aqui para fazer a utilidade, que tem esse espaço que você necessita para fazer a utilização. Os detalhes no revestimento do banco dianteiro, ele tem toda essa parte café ou marrom, uma linha bem aparente, e já aqui essa parte com as ranhuras que realmente fica bem destacada. É um banco bem macio ao toque, com essa outra cor preta, mais escura. Parte lateral aqui para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, quebra-sol com a opção do espelho, que quando você puxa, acende a iluminação aqui tanto para o lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocromático, somente nessa versão topo de linha, vai inibir o reflexo de um farol alto vindo atrás de você, é um item de segurança interessante. Porta-óculos aqui também na parte do teto, e nós temos a iluminação aqui, que é halógena, na parte do teto também. Porta-luvas com opção aqui, com esse espaço para estar utilizando, onde tem esse detalhe prata no difusor do ar-condicionado, um tweeter no sistema de som, e todo o detalhe do painel aqui é em plástico rígido com a parte preta. Parte na porta do motorista, os 4 vidros elétricos com a função autodown, ela sobe com um toque só. Temos também a trava aqui dos vidros elétricos e rebatimento elétrico aqui da parte do retrovisor. Quando você engata ré, aquele lado direito vai fazer o rebatimento para você fazer a utilidade para não encostar na guia. E a regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo e direito. Parte do painel, nós temos aqui o acendimento parte do farol, que você deixa no modo automático, ou lanterna, ou o acendimento do farol. Aqui você consegue regular o facho do farol, por ele ser um compacto sedã com mais peso, você consegue estar ajustando a inclinação do farol, facilita de certa forma. A abertura do cofre do motor, que é mais abaixo, sua direção é eletroassistida. Nós temos regulagem de altura, regulagem de profundidade, ficou esse detalhe bem bonito com toda essa parte em couro com uma linha aparente. Comando de som que nós temos aqui, comando de voz aqui do outro lado,
atendimento de telefone celular via Bluetooth, e aqui nós temos os comandos referente ao ACC e o controle de velocidade de cruzeiro, que é adaptativo pelo carro ser automático. Então isso tem em todas as versões também da parte do novo Virtus 2023. Aqui do outro lado já é o computador de bordo do carro, que você consegue estar fazendo a utilização aqui nessa parte do painel, que é 100% digital em todas as versões. 10 polegadas só nessa versão, as outras são com 8 ou 7 polegadas, mas não deixam de ser um painel 100% digital. Então nós temos aqui todo o detalhe com a parte aqui com o marcador da temperatura do arrefecimento do motor. Aqui do outro lado nós temos o marcador do tanque de combustível, que é de 52 litros, e aqui nós temos todo o detalhe também com temperatura exterior, relógio, e a parte aqui com o percurso que você consegue estar fazendo, tempo de viagem, trip A, trip B. Então tem muita opção nessa parte do detalhe aqui desse painel digital. Colocando aqui para o lado direito, nós temos a parte com os assistentes do carro. Para o lado direito, mais uma vez, pasta de áudio, pasta de telefone, pasta aqui com o detalhe do sistema do veículo, que você consegue fazer parte das configurações, e também os dados referentes à utilização do modelo, que você consegue estar fazendo a utilização num todo. Realmente ficou um painel com muito detalhe que você consegue estar utilizando também. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do novo Virtus Highline topo de linha 2023. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse novo modelo. E muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!